E aí galera, beleza? Esse é o podcast da virada, seu podcast Serviço Social. Eu me chamo Antônio e hoje daremos continuidade ao nosso podcast sobre a história do serviço social no Brasil. Bem, no nosso outro episódio falamos um pouco sobre a gênese do serviço social aqui no Brasil, as características, o contexto em que esse surgimento acontece. E hoje vamos dar continuidade a essa história, falando um pouco sobre a institucionalização da prática profissional dos assistentes sociais aqui no nosso país. Bem, essa institucionalização, para contextualizar um pouco, é necessário que a gente fale que ela vai se dar a partir da década de 30, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso vai se dar juntamente com o aprofundamento do capitalismo e os mecanismos de disciplinamento e controle social. Nesse contexto, aparecerão novas técnicas associadas aos processos produtivos e aumento da composição orgânica do capital. O Estado vai ter uma função crescente nessas funções de zelar pelo disciplinamento e reprodução da força de trabalho. Mas para a gente falar sobre esses aspectos dessa institucionalização do serviço social, é necessário a gente destrinchar um pouco, como eu fiz no outro episódio, destrinchar um pouco as características desse período. E iniciarei contextualizando esse novo Estado, digamos assim. Esse novo Estado depois do fim da República Velha. E o que é esse Estado sobre o período Vargas? O início e a consolidação da era Vargas, como falei aqui anteriormente, ele acontece concomitantemente a um ciclo de industrialização pesada no Brasil. Um ciclo de industrialização mais profunda. Diferentemente dando continuidade, na verdade, àquele período iniciado no século XX, de pequenas indústrias dando início no Brasil. E esse Estado, que tem um cunho corporativista, ele dará início e aprofundará essa industrialização no Brasil. Bem, esse Estado terá por características e se diferenciará daquele Estado no início do século XX por uma nova intervenção do Estado nas expressões da questão social. E como essa intervenção vai acontecer? Diferentemente do que acontecia no início do século XX, nos anos 20, anos 10, que a questão social e suas expressões eram vistas única e exclusivamente como caso de polícia, a questão social, a partir desse momento, vai ser enxergada também como caso de políticas sociais. Isso terá reflexo de um movimento social. Como a gente já citou no outro episódio, quem ainda não ouviu, está disponível, aqui é só escutar. Um aumento da luta do proletariado brasileiro por busca de melhores condições de vida. Essas reivindicações do proletariado serão, digamos, absorvidas por esse novo Estado brasileiro, sobretudo durante o aprofundamento da Segunda Guerra Mundial. E como Yamamoto traz no seu livro, há uma espécie de expropriação das reivindicações. As situações de carência da população brasileira e da classe trabalhadora se transformarão em benefícios indiretos ou diretos controlados pelo Estado e pela classe dominante
sobretudo os industriais, que estão aprofundando suas indústrias, sobretudo no Sudeste, Rio e São Paulo. Então, esse novo momento do aprofundamento do capitalismo, que é repleto de contradições, ao mesmo tempo em que se aumenta a proporção de lucros, também se aumenta a miséria, isso Marx já nos traz, esse Estado vai iniciar uma série de políticas sociais que são fruto dessas reivindicações populares. Então, se dará início a uma atuação do Estado em forma de resposta com políticas de trabalho, sobretudo, e com políticas sociais como saúde, previdência, derivadas dessas políticas de trabalho. É o que Vanderlei Guilherme dos Santos, se eu não estou enganado no nome dele, traz no seu texto sobre o aspecto da cidadania regulada das políticas sociais no período varguista. A gente vai aprofundar isso um pouco mais nos debates sobre a política social no Brasil. Mas é importante salientar esse momento de que há uma subsunção ou uma tentativa do Estado de controle dessas lutas sociais, controlando os sindicatos. Os sindicatos nesse período eram obrigados a ter um reconhecimento oficial do Estado para ser reconhecido enquanto sindicato, que eram os sindicatos oficiais. E essa é uma tentativa de regular o que se passa nas lutas operárias, para abrandar essas lutas por meio do aparato estatal. E esse é um aspecto da regulação dessa cidadania e dessas lutas. Então, a partir desse momento, se criarão espaços, como Yamamoto traz no seu livro Relações Sociais, espaços, e também Asbeck, ela traz isso em seus debates, que se criará espaços para o trabalho de assistentes sociais por dentro do Estado. E aí se reconhecerá a profissão de serviço social por meio do Estado. Então, campos como Departamento de Trabalho, Juizado de Menores, hospitais, a partir da clínica curativa e da medicina curativa, melhor dizendo, utilizarão as assistentes sociais dentro dos seus trabalhos, ainda que as assistentes sociais, como mais uma vez trazendo aqui o livro de Yamamoto que ela traz, os assistentes sociais não são os principais agentes daqueles espaços, mas serão incorporados para dar vazão a esses trabalhos. Bem, e a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 39 a 45, nesse período surgirá um importante espaço de atuação das assistentes sociais, que é a Legião Brasileira de Assistência, a famosa LBA, que iniciará os trabalhos da assistência social no Brasil de forma institucional, ainda que com traços e com vinculações com as classes dominantes e com a igreja, principalmente no seu início. Mas, feito esse balanço das caracterizações do Estado brasileiro, outro agente importante, como a gente debateu no outro episódio, que é a igreja, também se fará presente e também se fará importante nesse momento. Relembrando aqui um pouco do que a gente já falou no podcast passado, a igreja, na entrada do século XX, procura se destacar novamente, procura retomar a sua hegemonia, e a partir de 30, Vargas, sobretudo no início do Estado Novo, procurará legitimar o seu período ditatorial, que o Estado Novo é um período ditatorial, e procurará alianças com a Igreja Católica. Há o retorno do ensino religioso nas escolas, há a liberdade
digamos aqui, liberdade entre aspas, da igreja fomentar os seus trabalhos junto à classe operária. E esse é um período que Yamamoto, no seu livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, vai descrever como a consolidação da reação católica. E, como a gente viu, o CEAS, que é o Centro de Estudos e Ação Social, terá um papel fundamental nesse momento. E junto com o CEAS, há aquilo que se chama de mudança de paradigma da relação da igreja em relação ao seu decênio anterior, em relação a 1920. A igreja procurará, dentro desse bojo de complexificação do Estado, complexificação das relações sociais, do aprofundamento do capitalismo mais proeminente no Brasil, a igreja procurará também articular melhor as suas ideias e as suas ações. Então, o CEAS é um campo importante. Tanto que as primeiras escolas, como já citei no outro podcast, as primeiras escolas de serviço social têm ligação profunda com o CEAS. A Escola de São Paulo, em 1936, a do Rio de Janeiro, em 1937, tem essa relação com o CEAS. O CEAS também aprofundará de modo sistemático as relações com o operariado, com a juventude, tanto católica quanto a juventude não católica, por meio de instituições como a Juventude Operária Católica, a Juventude Universitária Católica, a Juventude Estudantil Católica e outros movimentos junto à juventude e junto ao operariado. Os centros operários que irão surgir nesse momento no Brasil, por volta de metade do século 30 e dando continuidade ao longo do século aos anos 30 e os anos 40, terão um papel importante nessa luta da igreja por retomada de sua hegemonia junto à classe operária e junto à sociedade no geral, e num disciplinamento desses novos sujeitos sociais. Bem, as escolas de serviço social, que logo de início no CEAS e nas primeiras escolas tinham um caráter bem elitista, passarão a ter esse caráter transformado. Por quê? Porque as escolas passaram a contar com bolsistas, estudantes bolsistas, que não serão exatamente as estudantes símbolo desse início do serviço social no Brasil, vinda das classes dominantes, do seio da Igreja Católica, que serão as filhas do catolicismo, digamos assim. Mas, por meio dessas bolsas, que vou explicar já já como elas funcionam, a, não a clientela, mas a, a composição das estudantes e das profissionais de serviço social começará, ainda que a passos lentos, a ter uma heterogeneização. Passará também a contar com pequenas frações das camadas médias e das camadas subalternizadas. E como funciona esse sistema de E esse sistema de bolsas, ele será patrocinado e estimulado por algumas instituições. Instituições essas que terão por missão e por finalidade, além do ajustamento e do disciplinamento dos seus beneficiários da classe trabalhadora, serão instituições que terão também por finalidade uma qualificação da classe operária, visto que a partir desse momento de complexificação do capitalismo, a força de trabalho ela vai demandar uma maior qualificação e um nível de instrução
para integrar-se ao processo de trabalho, uma resistência física e um equilíbrio psicológico para resistir ao ritmo exigido por esse processo de trabalho. Essas necessidades, a pouco e pouco, vão se afirmar como uma necessidade social criada pelo próprio movimento do capitalismo mais aprofundado. E essas necessidades sociais representarão um acréscimo efetivo no valor da força de trabalho. Então é necessário que o Estado e essas instituições que são pensadas a partir da classe dominante, dos industriais, da existência delas para uma manutenção e uma reprodução desse capital e de uma dominação de classe, visto que será necessário para esse trabalhador e essa trabalhadora a interiorização e a aceitação dessa dominação feita pelo capital e a constante recriação e insujeição dessa mistificação que vai obscurecer e encobrir essa dominação e essa exploração pela qual os trabalhadores e trabalhadoras irão passar. E dentro desse bojo será fundamental o trabalho das assistentes sociais. E isso vai pautar também a inserção do serviço social na divisão sociotécnica do trabalho, a partir do seu assalariamento, deixando para trás aquela vertente da caridade, da vocação, ainda que, por meio do assalariamento, essas características ainda se sobreponham também, se misturem nesse momento, visto que o passado não é tão passado assim e ele ainda é presente na formação do serviço social brasileiro. Então, essas instituições como o SESI, o SENAI, para citar mais essas duas, junto com a LBA, serão instituições que terão essa finalidade que citei, de enquadramento e ajustamento dos trabalhadores à ética burguesa e aos novos moldes econômicos. Dentro do SENAI, do SESI, dessas instituições que têm esse caráter, o serviço social atuará como forma de selecionar os usuários e as usuárias, encaminhamento para benefícios e desse ajustamento. Qual era o cunho desse ajustamento feito por essas profissionais? Era como já citei, e tem um exemplo muito particular que eu gosto sempre de citar, que não é no Brasil, mas vai ter uma determinação parecida. Nas indústrias Ford, o Ford contratou assistentes sociais para fiscalizar a vida dos seus trabalhadores, para saber o que faziam no tempo livre, o que faziam em casa, como eram as relações de sua comunidade, como ele gastava o seu salário e como se cuidava da sua alimentação, da educação, enfim. E as assistentes sociais tinham esse papel fiscalizador, quase policialesco, quase não, policialesco, de, digamos, espionar a vida do trabalhador para saber como esse geria a sua vida. O serviço social brasileiro ele vai incorporar um pouco dessas características, de fiscalizar a vida do trabalhador para que ele se enquadre numa determinada característica para poder ter acesso a tais instituições, a benefícios que essas propõem. E tem uma passagem no livro de Yamamoto que me chama muita atenção, que as assistentes sociais tratavam como curáveis e não curáveis. Curáveis seriam aqueles e aquelas trabalhadores que poderiam se enquadrar nessa lógica burguesa,
que não tem problemas econômicos, tantos assim, que tem poucos filhos, que tinha um certo regramento, espelhado no regramento burguês. E os não curáveis, os que não dariam certo de entrar nessa lógica, seriam os reivindicatórios, os ligados a sindicatos, não oficiais, os que tinham uma vida partidária e por aí vai. Então é importante analisar que esse momento, a ética que leva o assistente social e o trabalho das assistentes sociais nesse momento é uma ética burguesa e de fiscalização moral da vida do trabalhador. É como Zé Paulo fala, não era um serviço social que atuava junto com a classe trabalhadora, mas sobre a classe trabalhadora. E falando um pouco dessa vertente policialesca sobre a classe trabalhadora, o serviço social, a partir de encontros que também se iniciarão da igreja nesse momento de tentar sistematizar e tentar achar um caminho mais profissional, visto que o próprio movimento do real, da complexificação do trabalho, exigia um serviço social, mas não só de serviço social, mas das outras profissões, exigia um profissional mais qualificado. Se dará início a encontros e conferências que terão por finalidade a sistematização de prática e ensino e visão de mundo. Essas conferências serão organizadas através da igreja, do SEAS. Eles terão 4 aspectos importantes para a formação do serviço social, que é a formação científica, com uma base teórica fundada no tomismo e no positivismo, uma versão técnica, tendo um método para seguir, um método central, que é o método de casos individuais, estudo de casos individuais, e se dará início também a uma técnica de grupos, uma formação moral e uma formação doutrinária. Aquilo que Yamamoto chamará de um arranjo teórico doutrinário, que se dará início a uma teorização, ainda que pequena, vale registrar. Não é uma teorização tão vasta, mas é iniciado esse processo, mas ainda com vertentes da igreja, de doutrinação, de enquadramento. Agora, não só doutrinação para a igreja, mas doutrinação para o capital. E esse será um aspecto importante de se salientar, visto que é um momento de aprofundamento e de momento de avanço da profissão. Sim, é um avanço. Ainda que seja um avanço questionável, que a gente possa questionar as bases teóricas desse avanço, mas é um avanço. E nesse momento também é importante salientar um outro aspecto, que a pouco e pouco, a influência franco-belga, que é o que vai influenciar muito o serviço social nas suas protoformas e na sua gênese, pouco a pouco vai sendo substituído por uma lógica do serviço social norte-americano, sobretudo do serviço social dos Estados Unidos. A partir de 1941, o serviço social brasileiro começa a se aproximar do serviço social dos Estados Unidos, a partir de um congresso, o Congresso Interamericano de Serviço Social, de 1941, que foi realizado em Atlantic City. A partir desse momento, o serviço social brasileiro vai se aproximando das diretrizes, e é aí que se inicia essa vinculação do serviço social ao positivismo, ao estruturalismo, ainda não tanto estrutural, mas que vai se adentrar mais nos anos 50, mas já tomando corpo e tomando conhecimento dessas práticas. É a partir daí que o serviço social vai mudar um pouco
a sua teorização e iniciar esse momento mais complexificado. Voltando agora um pouco o olhar para o Estado, as ações sociais, dentro desse bojo todo, com as instituições, a igreja e as ações do próprio Estado, terão uma imagem que ficará mais incrustada no seu fazer, que é a imagem de concessão de benefícios, visto que os assistentes sociais cada vez mais terão espaço nessas atuações via Estado, via nos campos que eu já citei, Departamento de Trabalho, Justiça de Menores, e junto com a legislação trabalhista, essa imagem de conceder benefícios desde que o trabalhador se enquadre num determinado fator, em determinada característica. Essas são as caracterizações, tanto no Estado quanto nessas instituições, como o SESI e Senai. Este é o panorama da institucionalização do serviço social no Brasil, a partir dos anos 30 e anos 40. É esse nível de especificidade do serviço social institucionalizado, que vai ter um caráter racionalizador e de enquadramento do seu público-alvo, do seu público, entre aspas, cliente, como era denominado na época. Bem, essa foi a nossa tentativa de explanar um pouco sobre esse quadro dos anos 30. E só para fechar, para relembrar as características, o serviço social vai começar a se institucionalizar por dentro do Estado, esse Estado que vai começar a ter uma vertente mais interventiva nas expressões da questão social, não só repressora, mas intervenção por meio de políticas sociais. A igreja vai começar a ter uma orientação mais técnica, por meio de congressos, pelo próprio SEAS, e a partir desses SEAS, instrumentalizar a juventude operária, os operários, os movimentos operários, para tentar ter uma influência essa, tanto para aumento de sua hegemonia, quanto para padronização desse trabalhador, as características desse novo momento de aprofundamento do capitalismo. O serviço social passará a ser reconhecido por dentro do Estado, sobretudo após a criação da LBA, que é a Liga Brasileira de Assistência, a Legião Brasileira de Assistência, perdão. E tudo isso comporá a inserção do serviço social na divisão sociotécnica do trabalho a partir do seu assalariamento. Bem, essa foi a tentativa de explanar um pouco sobre essa institucionalização do serviço social no Brasil e da sua prática enquanto trabalho inserido na divisão sociotécnica do trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Curta a nossa rede social, siga Podcast da Virada no Instagram. Se você gostou, ou se não gostou também, compartilhe esse episódio com seus amigos, com os assistentes sociais que você conhece, com os estudantes de serviço social, com os concurseiros que você conhece. E até a próxima. Valeu!